Na aula de hoje a gente vai continuar para finalizar o tema do marketing e o cliente. E o primeiro ponto que a gente vai estar falando é sobre a classificação na hora de vendas. Já identifiquei o meu público, então você consegue classificar ele agora. Você vai partir sempre de duas premissas. A primeira, você tem aí o comércio voltado para a empresa e você tem voltado para o cliente final também. Então, quando você tem o comércio aí, você vai trabalhar com ele do B2B ou B2C. Então, a gente falou ontem sobre alguns desses produtos e aí hoje a gente precisa entender como que eles se encaixam. Esses produtos, quando eles vão ser vendidos, você vai ver que você tem aí atacado, varejo e coisas do tipo. E quando você traz para a realidade da sua empresa, para a realidade sua, você vai ter o mesmo. Então, se você é talvez uma modelo, você trabalha para quem? Você trabalha para grandes empresas, você trabalha para o comércio em geral, você trabalha talvez para o cliente. Como que funciona? Você consegue definir bem essa razão aí que você está encaixado? E o que, que eu ganho com isso? Por que, que eu vendo para a empresa? Por que, que eu vendo para o cliente? O que, que isso tem? Então, o comércio, quando ele é voltado de empresa para empresa, ele sempre vai ter uma transação muito grande. E geralmente os pedidos são periódicos e os clientes costumam ser fiéis. O que que isso tem a ver? Funciona muito como requisição. Imagina o seguinte: se você tem uma empresa com 400 funcionários, tudo que você precisa para sua empresa vai ser em grande volume, é para 400 funcionários. Então, se você contrata uma outra empresa que vai, por exemplo, fornecer o almoço, que vai fornecer aí a logística de locomoção, o transporte. Então, tudo que você for fazer vai gerar um volume alto de demanda. E é assim que funciona também a respeito do business to business. Então, quando eu estou fazendo um marketing voltado para a empresa, ele se torna diferente do marketing voltado para o cliente. O marketing voltado para o cliente, eu tento gerar uma empatia, eu tento definir e tudo mais. Não que na empresa eu não vá fazer isso, mas a empresa eu preciso ser muito mais competitivo, eu preciso ter aí essa ciência de que os pedidos são em grande quantidade e que os pedidos, caso eu consiga essa fidelidade, consiga essa licitação ou fechar esse contrato, além de periódicos, eles vão ser fidelizados. Então eles vão trabalhar comigo aí durante 1 ano, 2 anos e assim por diante. Essa é uma característica muito alta nessa parte empresarial. Então você acaba vendo vantagens. Só que também o que, que acontece? Geralmente quando você fala especificamente no marketing, na publicidade, ele acaba sendo exclusivo. Por que, que ele vai ser exclusivo? Pense no seguinte: você está desenvolvendo ideias, você está trabalhando com uma empresa já no ramo de calçados, sapatos e bolsas. Essa empresa ela faz tudo. Se você pega outra do mesmo segmento, o que, que vai acontecer? Vai ter comparação. Por mais que seja a mesma empresa fazendo esse trabalho de marketing, ainda vai ter comparação. Parece que todo o desempenho que você faz com a empresa X é melhor do que com a empresa Y e vice-versa. Então, quando se trabalha com isso, acaba-se por evitar, você dedica exclusividade. Se eu já tenho uma que é voltada para esse ramo de vestimenta, eu geralmente tendo a não pegar outra. E assim por diante. Então, tem muito problemas nessa parte. E quando é voltado para o consumidor, você já vai ter aí um problema maior, que é o quê? Você vai trabalhar com um nicho geralmente específico. Então eu tenho aí voltado para alguma coisa. O meu Instagram, se eu estou trabalhando aí como influencer, alguma coisa do tipo, e ele é voltado para isso. Eu estou trabalhando com maquiagens. Então o meu público é feminino, é voltado para maquiagens e tudo mais. Então ele é bem específico. E aí, quando eu vou anunciar coisas ou utilizar desse marketing para estar fazendo aí talvez o merchan, porque eu estou sendo patrocinada, eu tenho que ter essa visão também. Então, não adianta vir um cliente e querer que você anuncie, que você faz alguma coisa a respeito da marca dele, e ele não está nesse seu nicho específico. Acaba que vai ser um marketing não tão efetivo. Não que ele não represente um valor de mudança para ele, mas a efetividade vai ser menor. E aí ele pode sair falando o seguinte: eu anunciei, usei esse negócio aí de marketing digital, de anunciar no Instagram, mas não deu certo não. Não é que deu certo, ele utilizou a ferramenta da forma errada e você também não alertou ele. Então, tanto você quanto a pessoa que está adquirindo, ela tem que tomar cuidado com essas gafes aí na hora de estar utilizando.
Sem contar que aqui também a gente fala do comércio em geral. Às vezes você tem uma loja aí, para quem já trabalhou, né, como atendente, como vendedor, sabe muito bem como é que é. A pessoa chega e ela só tá olhando, sempre. Não, tô só olhando. Aí passa na loja de sapato, passa na loja de roupa, ela tá só olhando, só olhando. Quando ela vê alguma coisa, ainda assim, a maioria das vezes, não tem dinheiro. Aí vai para um cadastro. Não, eu quero passar no cartão, a loja tem cartão, a loja tem isso, tem aquilo, e assim por diante. Então a venda, ela é bem picada, e quase sempre o cliente que vem hoje não é o cliente que vem amanhã. Então a variedade das pessoas que você atende é muito maior. E aí o que, que acontece? Cada venda individual no final conta. É o que a gente comentou ontem. Essa pessoa compra uma coisa hoje e aí ele repassa isso para a comunidade que ele está inserido e essa comunidade vem comprar com você e aí faz esse efeito. Então o lucro ele não é tão alto. O lucro em vendas em geral ele não é tão alto, mas ele acaba tendo porque você vai pegando de pouco a pouco. Agora na empresa não. Se você fecha um contrato por mês, talvez isso aí já é o suficiente para sua empresa sobreviver durante 2 ou 3 meses ou daquele ano, porque você já tem o seu cliente principal. Agora, quando é voltado para o consumidor, raramente um cliente só vai representar toda a sua venda do mês, toda a sua venda anual. Então você precisa ter cliente todos os dias. Você precisa bater meta todos os dias e essas coisas. Então, quando você percebe essa diferença de aplicação do que você está fazendo, você começa a focar mais no marketing. Então, um marketing voltado para a empresa, eu posso fazer ele mas bem detalhado mesmo, algo muito bom, uma campanha exemplar. Agora, para o marketing, quando é voltado para o cliente, eu já tenho que tomar mais cuidado, porque eu preciso aparecer muito mais. Para a empresa, eu só preciso captar uma ou duas. Agora, o cliente, eu preciso atingir várias pessoas. Então, eu preciso ter um marketing mais amplo, mais social, mais voltado para o popular. E aí você vai ter várias ferramentas e métodos que você vai atacar em cada um. Vai depender do seu planejamento e do seu nicho também. Então, a gente já falou sobre isso, o B2C e o B2B. Depois, venham aqui e dê uma lida no material. Eu sempre deixo, nos slides que eu estou enviando no grupo, eu sempre deixo links. Esses links são materiais extra. Então, são artigos, são matérias, são coisas que já foram publicadas na internet que são relevantes para o nosso curso. Ontem eu falei sobre falhas de marketing, então aqui é uma postagem sobre as piores falhas das últimas décadas, então é bem interessante. Aqui fala mais sobre o B2C e o B2B, numa visão econômica e marketing, então dei uma lida. E nesse último fala também sobre essas propostas, como que eu vou agir em cada mercado. Então se você está interessado em saber um pouco mais sobre o assunto, tá aí os links. Nas aulas passadas também, em todos os slides tem. Dê uma conferida. E aí a gente vai falar um pouco sobre as mídias sociais. Vamos dar esse início aí sobre o que são. Então não confunda mídias sociais com mídias digitais. As mídias digitais, elas estão dentro das mídias sociais. Por quê? A mídia social, ela é uma rede social. Então as redes sociais, você acha que é a internet e pronto, mas não. A rede social, no linguajar da palavra, são pessoas que estão conectadas, são pessoas que estão formando uma rede. Isso aí pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo que você tem definido por escola, um grupo definido por trabalho, por igreja, por eventos sociais que te conectam. E aí a internet é mais uma dessas ferramentas, só que hoje ela é o meio aí principal de conexão com o próximo. Então a evolução da internet, ela trouxe isso para ficar mais efetivo, mais disseminado entre a população. Antes era muito comum você acordar de manhã, ir lá na casa do seu coleguinha, se você não estudasse de manhã, para ver se ele estava lá. Aí você ia lá, batia palma até alguém sair. Ah, fulaninho tá aí? Tá não, saiu, foi para tal lugar, volta mais tarde. Aí mais tarde você voltava. Fulaninho tá aí? Não, tá não. Ele só vai vir depois do almoço. Aí você voltava depois do almoço, fulaninho estava lá e vocês iam resolver, conversar, fazer o que tinha que fazer. Hoje você não perde tempo indo na casa de ninguém, batendo palma para ver se a pessoa tá lá. É muito comum você mandar um WhatsApp antes. Aí tá na sua casa na parte da tarde?
Aí a pessoa já fala, não, vou estar trabalhando, não, vou fazer isso, estou lá a tal hora. Então você economiza muito tempo e não perde mais, não tem desperdício de tempo. Consequentemente, você fica mais ocioso no seu dia também. E isso vai ter dois pontos. Se eu estou mais ocioso, se eu tenho mais tempo disponível, eu posso focar em outras coisas. Da mesma forma que eu também posso procrastinar. Então a gente vive hoje um tempo de procrastinação também muito alto. Eu posso deixar sempre para depois, porque eu ainda tenho essa ilusão de ter tempo. Então o que que acontece? Para você ter essas mídias sociais, para você utilizar isso dentro do marketing, nada mais são do que meios de comunicação. Ainda assim, por mais que não pareça, são efetivos quase todos os meios de comunicação. Você tem público para todos. Então, anunciar em rádio é desperdício? Não, não é. Mas também você tem que ver quem é o público que escuta a rádio hoje. Então, televisão é um desperdício? Não, mas você também precisa ver quem é o público da televisão, quem é o público da internet, quem é o público daquelas redes sociais. Se você entrar hoje no YouTube, se você entra no Instagram, nessas principais fontes aí de redes sociais, você vai ver pessoas com 2, 3 milhões de seguidores, inscritos e coisas do tipo que você nem conhecia. Mas no meio que ele está inserido, ele é famoso, que é o nicho dele. É o nicho de jogos, é o nicho de vestimenta, é o nicho de gourmetização, culinária, de EPI, de dinheiro, que seja economia. Então você tem essas pessoas que sofreram essa ascensão por serem profissionais excelentes da sua área e também por serem figuras públicas e ter algum carisma ligados a elas. E aí você tem hoje essa busca por estar na frente. Por que que deu essa disseminação tão grande? Você percebe analisando aí que de 1998 até hoje, 2021, você tem milhões de internautas no nosso país. E isso aí só vai crescendo. Começou lá com 2,5. Em 2008 já tinha quase 30 milhões de pessoas conectadas. Hoje esse fator aí de número chega a quase 75% da população conectada aí diariamente e utilizando as redes sociais e a internet. Então é muito, praticamente todo brasileiro hoje ele tem acesso à internet, ele consegue aí ter esse respaldo do que está rolando devido à internet, mesmo que indiretamente. E dentro das mídias sociais, a gente vai ter uma conversa, um linguajar. No Instagram, você tem um modelo, no Facebook, você tem outro, no Twitter também. No Instagram, você tem ali mais postagem por fotos, um book, mais aquele blog pessoal. E ele tem uma característica bem diferenciada do Facebook. Aqui você não tem limitação. Você pode ter quantos seguidores, quantas pessoas você conseguir alcançar com a sua conta. E aqui temos o Facebook. O Facebook ele já é um pouco mais limitado devido à sua característica de amizade. Então o Instagram ele já é voltado justamente para você ter aí seguidores, para você ser um blog de certa maneira. A idealização dele no início seria essa. E do Facebook não, seria mais aí voltado para o círculo de amizade. Tanto que ele é limitado aí a 5 mil amigos, que praticamente ninguém tem. A maioria é pessoal lá da Arábia, lá que a gente sabe, lá de outros países aí, se você entra nas contas de perfil das pessoas. E o Twitter, onde as pessoas vão militar e jogar suas verdades com contas verdadeiras ou falsas na internet e fazer cancelamento. Então, cada rede social ela vai ter aí o seu alvo. Aqui a gente não está falando sobre comunidade do YouTube ainda, a gente não está falando sobre comunidade da Twitch e assim por diante. A gente tem várias blogs e afins, mas essas aqui são as três principais que a gente tem hoje. Antes delas, a gente tinha o MSN, a gente tinha o Orkut e, é claro, o WhatsApp, que aí já é uma conectividade um pouco mais diferente, mas ainda assim entra como mídia social também. E por que que a gente está falando sobre isso? Porque vem o caráter da linguagem. Por que o caráter da linguagem? No Twitter, você tem uma quantidade ali de caracteres fechado. No Facebook, você praticamente está lidando com pessoas com questões de amizade. E no Instagram, você deveria estar falando com o público em geral. Então você deveria estar estudando e passando uma mensagem diferente para cada público. O que que isso quer dizer?
Quer dizer que a linguagem ela é uma forma de poder. E como que ela é construída? Ela é construída de forma a ser utilizada. Então você tem o formal, você tem o informal, você tem o discurso técnico, e aí você tem o uso dela. Então você pode elogiar alguém, você pode denegrir a imagem de alguma pessoa, você pode vir com um discurso de amor, ódio, paz, dominação, o que você quiser. A linguagem, ela vai exercer aí essa ligação na sociedade moderna. Então, o que que dá o meme hoje? É essa empatia. O que que você tem, principalmente no Instagram? É você ver e fazer a identificação. Nossa, esse meme é a minha cara. Nossa, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com a minha amiga, isso já aconteceu com meu pai. Nossa. E aí você tem essa empatia, conversou o mesmo que você, ou alguém que te lembra, você compartilha, você gera publicidade, você gera ligamento. Ah, vou mandar para fulano que você é a cara dela. Aí você está fazendo uma coisa mais informal. Talvez você siga alguma página aí da carreira dos seus sonhos ou da carreira que você já segue. E aí você vai ver talvez os discursos mais técnicos, algo mais formal. E aí você vai compartilhar com aquele grupo. Então você começa a perceber que os grupos que você tem, eles são passados adiante aqui também na forma de linguagem. Acaba que não é que a pessoa seja duas caras, não é que a pessoa seja uma aqui e em outro grupo ela é outra. É que a forma de se portar é diferente. Você, quando está na igreja, caso você frequente, você não vai falar, você não vai agir da mesma maneira do que quando você está com seus amigos, da mesma maneira que você está com seus pais e assim por diante. Você acaba se moldando. Aí é onde você tem aquele ditado, né? Em Roma, faça como os romanos. Por quê? Existe uma cultura, existe um padrão de dominação, existe um discurso de linguagem no qual você tem que se adequar. Então, se você está na igreja, você vai se comportar mediante as leis e diretrizes da igreja. Se você está indo para um show, você vai se comportar de acordo com as leis e diretrizes do show. E assim por diante. Então você precisa entender, da mesma forma que tudo está sendo moldado por um objetivo, você também tem que ter esse objetivo no final. E é claro, a linguagem, esses grupos, tudo isso, da mesma forma que ele pode facilitar, ele pode criar obstáculo também. Qual que seria uma forma de facilitar? Eu trabalho com questões aí voltado para o mundo feminino. Vestuário, roupas, maquiagens, moda e coisas do tipo. Então, tudo que eu pegar que seja dessa área, eu tenho público. Isso é muito fácil para mim. Agora, se eles pedem para mim fazer uma propaganda voltada talvez para bebida, para cigarro, para talvez igreja ou coisas do tipo, talvez eu não consiga fazer, porque o meu público não é esse. Se eu estou sempre falando sobre festas, resenhas, cachaças e coisas do tipo, talvez eu divulgar e fazer uma propaganda voltada para a questão de religião, isso seja um obstáculo. Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu vi recentemente uma matéria falando sobre uma mulher que ela parece que foi Miss Bumbum, alguma coisa do tipo, e ela tinha se convertido, tinha ido para a questão assim do mundo da religião. E aí recentemente ela voltou para esses shows, para esses eventos e coisas de roupas. E aí a comunidade religiosa estava meio que crucificando ela. Então criou um obstáculo. Esse vai e vem, da mesma forma que ele facilita, ele também quebra você em certos pontos. Então é a questão da linguagem. A linguagem ela é social, a linguagem ela representa a sociedade. Não tem como desvincular. Depois dessa teoria, o que eu quero de vocês agora? Então, depois lê o material de novo, dá uma olhada nesse B2B e o B2C. E aí vamos para o seguinte. Primeira coisa, a gente vai falar sobre o Canva online. Vou demonstrar essa ferramenta no computador. Eu sei que a maioria tem celular. Ele no celular faz a mesma coisa? Não a mesma coisa, porque ele é um pouco mais limitado. Mas ainda assim você consegue fazer quase 70% do que tem nele no computador. Preciso fazer esse trabalho, essa atividade no Canva online para computador? Não, eu estou demonstrando essa ferramenta porque ela é muito interessante e é uma dos que eu coloquei na ementa do nosso curso, porque eu utilizo ela bastante. E eu acho ela muito forte aí no mercado, principalmente por ela ser gratuita.
Então, caso você queira fazer o trabalho, a ferramenta para você fazer é livre. Para quem não conhece nenhuma ferramenta, tá aí o Canva. Se você quiser, pode procurar outras. Qual que é o tema da nossa atividade que vocês vão fazer para mim agora? Agora, no caso, nessa aula e na aula de amanhã. Então, no máximo, quinta-feira aí à noite eu já quero isso aí pronto para a gente apresentar na sexta. Vocês vão fazer uma apresentação. Então, você vai pegar a sua digníssima pessoa como produto. Você pode estar vendendo ela para a empresa, que seria o foco do profissional. Aí você pode vender a sua qualificação, a sua graduação. E aí você vai fazer uma micro apresentação. Não precisa ser muito grande não, pode ser 2, 3, 4 páginas no máximo aí. E depois você vai fazer uma apresentação B2C, que seria aí para o consumidor. Então pode ser pessoal. Se você tem namorado, ou noivo, ou marido, você pode focar nisso aí, como vendendo como um par romântico. Dá uma indireta aí, chama para casar aí no meio da brincadeira. Ou você pode vender o quão incrível você é como filho. Vende para o seu pai, para sua mãe, coisa do tipo. Por que eu estou falando para você vender? Quando você tem essa imagem de produto e o seu consumidor, fica muito mais fácil. Você só chega aqui e fala para você, olha, cria um marketing você como produto, B2B, B2C. Tchau. Aí você vai falar, mas como assim? Então, estou te explicando. No profissional, voltado para a empresa. Por que uma empresa deveria te contratar você vendendo como produto? Você vai ter esse foco aí na carreira, no que você tem de diferencial. Indo para o consumidor, você como produto fica um pouco mais difícil de pensar. Então, é o que eu estou falando, pense no cliente final. Através disso, você consegue fazer melhor. Vamos ver a ferramenta e tentar criar aqui um template para vocês verem mais ou menos como ficaria. Então, quando você estiver no Google, só digitar Canva, canva.com, e aí já está pronto. Eu vou enviar o link no grupo também. Quando você entra, sugiro que você crie a sua conta. Como que eu vou criar a minha conta? Você pode entrar aí com a própria conta do Gmail que você tem no seu celular, no seu Google e no seu computador e afins. Com o Facebook, Instagram, coisa do tipo, ele já aceita. Cria sua conta para os templates ficar salvo. Caso você queira ter parar de editar no meio, coisas do tipo, ele já vai ficar pronto. Entrei, o que eu faço? Você pode ver que ele tem muita coisa já pronta, então você pode chegar e editar pela panfletagem aqui, ó, pelos templates pronto. Tem esse modelo aqui, ó, de templates. Então, para as mídias sociais, ele já vem com post para Instagram, Facebook, vendas e coisas do tipo. Por quê? O Instagram, se você já deve ter percebido, quando você não renderiza a imagem muito bem, ela acaba saindo cortada. Por quê? Ele tem um modelo de pixelagem próprio. Depois, em aulas para frente, um pouco mais específico, a gente vai falar sobre qualidade, formato, pixel, coisas do tipo para vocês entenderem. E é claro, tem aqui voltado para negócios. Então você pode fazer logo, relatórios, apresentações. Você também pode criar aqui, na aula passada eu até citei, você pode criar currículo. Você pode fazer cartões. Tem muita coisa. Panfleto, infográfico, nossa, é muito completa essa ferramenta mesmo. Então dá uma olhadinha. E tem aqui a questão de vídeos. Não utilizo porque eu não acho tão interessante, mas você pode fazer vídeos, animações e GIFs também. E, além disso, tem a questão aqui do blog deles, vocês podem estar lendo. E, é claro, não precisa comprar, é gratuita. Você só vai ter que tomar cuidado com o que você utiliza para ver se o recurso não é gratuito, ou é pago. Porque se for pago, vai ficar a marca d'água e você não consegue imprimir. Então, primeira coisa aqui que eu quero mostrar são como utilizar. Então, como eu disse, eu uso bastante para estar criando diagramação de e-book. Para quem não está na área da educação, nada mais é do que você criar algo mais animado, com mais ilustração, mais interativo. Então, isso demanda muito tempo e ele fica bem melhor do que você fazer uma aula no slide. Só que a aula voltada para o slide, ela é mais interessante de você estar apresentando. Então aqui, ó, essas apostilhas, essas cartilhas que eu faço, elas geralmente são voltadas para cursos totalmente EAD, onde o aluno ele vai ser aí, né, o próprio leitor e ele vai desenvolver, na maioria das vezes, esse conteúdo sozinho. A gente entra somente com orientações e tutorias. Então eu crio a documentação toda mais focada, explicando com o conteúdo. Você pode ver que é bastante ilustrativo, tem muita coisa para que o aluno consiga assimilar meio que sem explicação, porque a maioria desses alunos que fazem curso EAD, raramente eles acessam a aula que você disponibiliza. Então você faz uma aula de 2, 3 horas, ele assiste partes.
E aí, para ajudar esse aluno, já pensando nessa lacuna que vai ter, às vezes dele não estar assistindo a aula, não conseguir visualizar bem, você faz algo mais animado, um pouco mais interessante. E aí tem esse modelo aqui, voltado, que eu faço de apostila, e tem esse modelo aqui, que eu faço como se fosse cartilha. Então esse aqui é sobre saúde e segurança no trabalho. Eu venho e falo aqui sobre regulamentação, normas e legislação, equipamentos de proteção, ergonomia, higiene e segurança do trabalho. Então você pode ver que fica, tem bastante detalhe, tem um módulo, tem a grafia, tudo isso para que fique mais interativo e não fique chato e nem ruim de se ler, que seja interessante, que a pessoa consiga visualizar bem o que está acontecendo. Tá, e para que serve isso? Você pode utilizar tanto para fazer aqueles posts como template. Então aqui tem esses templates que eu faço também, com o que vai ter banner, carpa de apresentação aí para simpósio. Você pode pensar também em questão de logomarca, igual aqui, logística in-house. Eu troquei aqui uma brincadeira com aquele carrinho de carregar mercadoria para fazer o L. Então ela é livre. Aqui é muito criatividade, vai do que cada um. Então é processo de criação único. Depois dessa leve apresentação, o que eu vou fazer na ferramenta? Você vai vir em template e você vai criar o seu. Então eu sugiro, na hora de você criar, que você venha e faça aqui já o post para Instagram. Não que você vai criar e você vai fazer o post para Instagram. Por quê? Já que você está fazendo o curso voltado e tudo mais, eu creio que a maioria da ferramenta que vocês vão utilizar para fazer publicidade, marketing em geral, vai ser o Instagram. Então você pode criar um em branco, como você pode pegar aqui qualquer um pronto desse aqui e editar do jeito que você quiser. Quando você passar o mouse em cima ou a mão em cima, você vai ver esse símbolo, né, de dólar aqui, de real, cifrãozinho em cima deles. Isso significa que ele é pago. Então sugiro que não acessem esse, porque senão você vai ter que pagar. Quando você passa em cima dos outros, tá aqui, grátis. E é claro, você pode criar do zero. E eu sempre, quando eu venho, eu crio um do zero. Então clicou, vai abrir uma nova página, se você tiver no celular também. E aí você espera carregar. Quando carregou a imagem aqui, tá em branco. Você tem esse menu do lado. Upload são as fotos, as coisas que você vai jogar. Então você pode vir pegar a imagem sua, do seu computador aí, do seu celular, do seu dispositivo e jogar aqui. Também pode colocar vídeo, áudio, coisas. Por enquanto só imagem. Então como você é o produto, pode pegar uma imagem sua e jogar aqui dentro. Fotos. Aqui você já tem fotos prontas, né? Templates prontos. Então, se eu estou me vendendo e eu sou talvez aqui uma enfermeira, fiz enfermagem. Você pode vir aqui, colocar enfermeira, dar um enter e pesquisa. Tá vendo? Já tem imagens que estão aqui, grátis, Pro. Pro vem com marca d'água, sugiro que não utilize. Então você pode pegar grátis. Clicou, arrastou. Aí você dimensiona da forma que você quiser. Então você pode vir aqui, diminuir, aumentar, você joga. Então vai depender do que você quer fazer. Aí um recurso que eu acho bem interessante. Digamos que eu seja essa enfermeira aqui. Então, eu sou essa pessoa e aí eu posso vir e colocar agora um texto. E aí eu posso pegar algum desses templates prontos aqui, de como a letra vai ficar, ou eu simplesmente adiciono um título, né? Então eu coloco aqui: enfermagem salva vidas. E aí eu simplesmente jogo. Aí você vai fazer o dimensionamento. Você pode fazer a rotação da letra. Você vai poder arrastar ela e locomover. Tem a questão aqui das cores. Você vai vir, trocar as cores. Tem a questão de realçar. Você pode estar fazendo também. Aqui essa letra aqui, ela não tem a função de negrito, mas você pode vir e trocar. Então, aqui essa já tem a opção. Quando você clica nela, ela dá a opção de colocar em negrito. Para que isso tudo? Para que vocês possam criar templates. Inclusive, no Instagram, lá da Águia Distribuição, eu fiz um template aqui. Já está pronto, que eu pensei no feed do Instagram da empresa. Então já estou trabalhando, eu creio que até segunda-feira eu já terminei a apresentação do nosso projetinho lá para vocês verem como é que vai ficar. Para que isso? Então, é justamente para você criar. Deixa eu pegar uma foto aqui minha. Deixa eu ver se eu tenho aqui de fácil acesso, para que a gente possa estar
utilizando na aula. Para quem nunca utilizou o Canva, no início vai ser um pouco mais travado, mas não se preocupa. É interessante você estar aplicando ele e mexendo. Então não, vou só fazer porque é um trabalho e eu quero participar e tudo mais. Não, tenta mexer que a ferramenta é boa e ela vai te auxiliar muito. Então eu cheguei aqui, joguei a minha imagem. Aí eu quero utilizar ela como fundo. Então tem aquela coisa que eu falei da qualidade. Se a imagem estiver ruim, ela vai ficar toda pixelizada aqui. Então uma dica, tem aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó, tipo chamada transparência, como se fosse um jogo de xadrez, você vem aqui, ó, diminui ela ao máximo. Então ela fica como se fosse uma marca d'água, ó. Então tá aqui, ó. Vou diminuir ela. Joguei como se fosse uma marca d'água. Ainda tem essas rebarbas aqui no canto. Eu posso vir aqui, ó, fundo, e aí eu vejo algo que bate com a logo ali no final. Então eu posso vir aqui e procurar alguma coisa que se torne interessante. Então, digamos que eu queira jogar esse template aqui. Aí eu posso vir, ó, clico nele, e aí tem essa parte aqui, ó, desprender da imagem do plano de fundo. Posso fazer isso daqui, ó. E aí eu venho em posição. Eu quero que ele fique atrás da minha foto, então eu mando ele para trás. E a minha foto fica na frente. Quero que ela se destaque um pouco mais. Então eu posso vir jogar aqui. Então aqui eu já tenho a minha foto toda colocada. Então talvez eu queira que ela fique mais aqui. Então ela já estaria pronta. E aí você vai desenhando. Tem a questão dos elementos. Então aqui, ó, você vem em pesquisa. Como eu disse, talvez eu queira vender aqui, né, que eu sou um advogado. Então eu posso procurar aqui, né, advogado. Vamos ver o que que me traz nesses elementos de advogado, ó. Tem esse aqui que é grátis. Então a questão do template é você quem cria. Tem essa questão aqui do martelo. Então, como eu disse, é você que vai fazer a ambientação. Vou jogar ela aqui. Questão de transparência também. E eu vou colocar aqui. Por que que eu estou colocando isso em segundo plano? Porque na hora que eu vier com texto, ele não fica tão destacado. O texto ainda chama mais a atenção. Então são jogadas que você vai fazendo. E aí, né? Que se pode confiar. Estou usando umas frases bem esdrúxulas só para vocês terem uma noção de como que seria. Então tá aqui. Você cria algo desse tipo. E aí você vai ter que mexer em questão. Eu posso vir aqui nos efeitos, ó, do lado. E eu posso mudando. Então joguei esse efeito neon. Posso aumentar, diminuir. Então eu vou colocar ela mais centralizada. Aqui eu aumento o tamanho da letra. Eu posso vir aqui, dar um enter, jogar ela pro lado. E aí eu venho aqui assim. E eu posso ir jogando ela para cá. Tento fazer como se fosse um efeito cascata, ó. Aqui. Jogo para cá. Para que isso? Porque é livre a criação. Então é você quem cria o modelo de template que você quer. Aí eu posso vir em questão dos elementos de novo. Deleto o que eu já coloquei. E aí tem as questões de linha. Eu posso vir aqui, ó, colocar ali. Posso mexer, centralizar a foto. Por que que eu estou fazendo isso? Justamente para que vocês tenham uma noção só do que a ferramenta faz. É claro que quando você tem uma arte centralizada na cabeça é muito mais fácil. Então, quando eu falo 2, 3 páginas, você vai criar a primeira. Então, você cria a primeira. Tá aqui, o advogado que se pode confiar. Bem ridiculosão mesmo. E aí agora eu posso vir com a arte. Então, eu posso criar um fundo. Como eu já utilizei aquele fundo aqui, ó, todo folha de papel amassada e tal, eu posso vir continuar no mesmo tema. Para que não fique estranho, que ainda case com o anterior. Então a cor aqui, para não ficar tão forte, eu posso diminuir a transparência. Posso vir aqui também, ó, na hora que eu cliquei nela, eu posso tentar mover, caso ela tenha mais coisas. Questão da cor também, eu posso vir aqui na paleta de cores e diminuir para ficar com mais cinza, para bater com aquele anterior. E aí aqui eu ainda posso vir em elementos, posso procurar aqui, por exemplo, um retângulo. E aí eu posso pegar ele
vim aqui, giro e faço como se fosse uma margem aqui do lado, ó. Depois é só jogar para fora, aqui passando, não tem problema, porque o que vai sair na tela é só o que está aqui. Joguei essa parte da tela, posso vir aqui, ó, colocar totalmente preto, ou eu posso colocar talvez um tom mais azul, ou eu posso vir colocar um tom mais cinza. Você percebe que aqui, ó, começou a dar um efeito de cartilha, como se aqui tivesse em segundo plano. Eu posso vir colocar um pouco mais para cá, ó, sombreado ali. Se eu ainda quiser, posso vir aqui jogar mais outro desse. Então você vai criando por camada. O que vai ficar no fundo, o que vai ficar mais para frente. E eu posso vir aqui assim ainda, ó, e colocar outra cor. Quero talvez agora esse cinza mais escuro, marrom, coisa do tipo. Então agora eu vou colocar um marrom e eu quero aqui ele com uma cor meio cinza. Então eu posso vir e colocar isso. Para quê? Detalhe. É os detalhes que contam. Quanto mais você trabalha, mais interessante. Então eu volto aqui, posso procurar fotos, por exemplo aqui, advogado ainda. Tem esse daqui que eu achei interessante e é grátis. Então eu vou jogar ele aqui. Vou dar uma diminuída. E esse não necessariamente eu preciso colocar ele em último plano, mas eu vou abaixar ele para parecer que está contracenando, ó, que ele faz parte da imagem. Posso vir aqui também jogar ele onde eu quiser e fazer o que eu quero. Então eu posso colocar um exemplo aqui, e aí eu posso pegar essa imagem aqui, jogar ela de cá, abaixo aqui o contraste da transparência e vem. Então aqui. E aí eu posso vir agora com o texto, que é o mais interessante. Então eu adiciono um título, né? Trabalhos realizados, coisas do tipo. Deixa eu dar uma diminuída. Então o tópico dessa segunda parte é trabalhos realizados. Martelo remete a leis. Então eu posso vir aqui adicionar um título, né? Especialização em leis. E aí eu já posso jogar aqui, ó. Ainda nesse mesmo foco eu posso duplicar isso para cá. E eu posso colocar aqui mulher ali, equilíbrio, justiça, né? Trazendo justiça. Parecendo como se fosse aqueles coisas. Então as imagens elas vão casar muito com o que você quer. Então você pode vir e tentar fazer o tipo de modelo que você achar interessante. Ainda nisso mesmo você pode vir aqui, ó, nesses templates e diminuir e tentar aqui também, ó, se você quiser, só enquadrar, fazer um quadro para que ele se encaixasse justamente nessa parte aqui, ó, de leis. Vem aqui, joga para cá. Posso colocar em negrito para a letra ficar um pouco mais destacada. Dou uma diminuída na letra. Então isso tudo são detalhes que você vai fazendo e que vai dando forma ao que você está fazendo. Então quanto mais você mexe, quanto mais detalhe você trabalha, mais rico vai ficando. Dá trabalho? Claro que dá. Então desde agora eu já vou deixar claro para vocês, trabalhar com questão de imagem, de audiovisual é ingrato, porque a dedicação ela é muito alta e o retorno infelizmente ele é baixo. Só quem está na área, só quem trabalha com isso vai lá e falar, nossa, esse trabalho aqui que a pessoa fez, esse aqui ela dedicou. E aí você vai ter que ir mexendo. Por isso que a gente vai ter a aula de hoje e a aula de amanhã para estar fazendo. Sexta-feira eu quero ele pronto. Então você pode vir aplicar um efeito e vai trabalhando. Estou ensinando o Canva porque para mim ele é a melhor ferramenta que você tem para estar fazendo todos esses tipos aqui de publicação, panfleto, currículo, logomarca e assim por diante. Então quem quiser utilizar o Canva, utiliza porque ele é ótimo.
Tá, então isso aqui eu fiz voltado para a empresa. Terminei esse aqui, ó, fiz 3, 4 páginas de apresentação. Eu venho aqui, ó, em clicar para baixar. Então eu posso baixar ele direto. Eu posso compartilhar o link. O ideal é você vir aqui e baixar. Clique em baixar. E aí tá aqui, ó, não muda o formato do arquivo, porque você pode ver que outros aqui, ó, você teria que estar pagando. Se você fizer com alguma coisa animada, então você vai ter que baixar ele em GIF ou vídeo. Toma cuidado com o que é Pro, porque se você for jogar aqui, na hora que você for tentar imprimir, ó, vamos jogar esse aqui que é Pro aqui, ó, do nada, só para vocês verem. Na hora que eu for tentar aqui baixar ele, ó, vou clicar para baixar. Ele vai me dar problemas na hora que eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Ó, em vez de baixar, tá pagar e baixar. Então eu não vou pagar. Só para vocês verem esse problema. Essa é a primeira ferramenta que eu estou apresentando, o Canva. A gente vai ver muito mais ferramenta. Só que eu gosto de apresentar essas que são as mais interessantes no início, para que vocês consigam aplicar ela já nas próximas aulas. Por que a gente está vendo essa ferramenta agora? Porque o próximo Instagram, quem vai criar, quem vai pensar nas outras coisas, são vocês.